Tenha acesso ao IPTV mais completo do mercado, a Card TV. Tenha todos os canais disponíveis, os streams liberados como a Netflix, o Prime, Max, Disney, Globoplay e muito mais. Temos também todas as partidas de futebol disponíveis. Faça um teste grátis agora e um único aplicativo garante o melhor conteúdo para você e sua família. Contamos com mais de 50 mil conteúdos de filmes, séries, novelas, animes, doramas, desenhos, documentários e muito mais. Disponível em Smart TV, TV Roku, TV Box, Android, iOS, computador e mais uma variedade de dispositivos. Mande uma mensagem agora mesmo e garanta seu teste. Card TV, o melhor do entretenimento.